Bom, está no ar mais um programa Em Discussão e hoje eu converso com a doutora Valéria Glauser, que é cardiologista com pós-graduação em nutrologia. E hoje vamos falar sobre alimentação infantil e os perigos dos alimentos embutidos. Lembrando que tramita aqui na Assembleia Legislativa o projeto de lei número 11 de 2020, que proíbe a oferta de alimentos, que pretende proibir a oferta de alimentos embutidos na composição das merendas da rede pública estadual. Esse é um projeto de lei do deputado professor Kenny, do Progressistas. Tudo bem, doutora Valéria? Tudo bem. Bom, seja bem-vinda aqui à Obrigada. Rádio Alesp. Bom, e hoje falando então um pouquinho dos perigos dos alimentos embutidos, né? Mas antes da gente falar dos perigos, eu acho legal a gente explicar o que são, né, esses alimentos de origem animal, mais conhecidos como embutidos, né? E o que eles representam. Eu queria que a gente desse alguns exemplos também aqui para o nosso telespectador. Então, vamos lá. Os alimentos embutidos são os alimentos que tiveram como origem a carne, né, uma proteína animal, mas que passaram por algum processo de industrialização. Nesse processo de industrialização, essa carne é homogeneizada, então ela fica de uma maneira única, né? E nessa industrialização a gente ainda faz uma curagem, a gente acaba fazendo ou uma fermentação ou colocando nela algum produto químico que faça com que aumente o tempo de duração dessa carne. Então, se a gente começar a prestar atenção, a carne in natura, que é aquela carne que a gente não passou por nenhum processo de industrialização, ela tem um tempo médio de duração, inclusive bem conservado na geladeira, muito menor do que um embutido. Então, um embutido, para ele ser classificado como embutido, é porque ele passou pela indústria, ele recebeu conservantes, ele passou por um processo de industrialização de maneira que ele fique com um tempo de duração muito maior. Então, isso é benéfico para a indústria do alimento, porém, para a saúde, os estudos mais recentes mostram algum prejuízo, né? Com o aumento da chance de desenvolver hipertensão, com o aumento da chance da gente fazer aterosclerose, que é a doença cardiovascular, né? Podendo, aí a doença cardiovascular especificando doença coronariana, que vai levar ao infarto, doença cerebral, que vai levar ao AVC, doença de membros inferiores, arteriais de membro inferior, que vai levar à insuficiência arterial periférica, que pode evoluir com amputação. Então, a gente não tem ideia da dimensão que isso pode causar. E agora os estudos mais recentes começam a mostrar a associação entre embutidos e câncer. O que é o embutido? O embutido é tudo que a gente pensar que a gente pode comprar e que tem tempo de duração maior da carne. Então vamos lá, salsicha, nuggets, né, que são aqueles pedacinhos de frango empanado que a gente compra no supermercado, bacon, e agora eu quero fazer uma ressalva sobre o bacon. O bacon tem dois tipos. Tem o bacon que ele é embutido e passou por um processo de industrialização, e tem o bacon que você compra do produtor, o bacon natural. Esse bacon natural, ele não é um embutido, porque você comprou lá do produtor do porco, né? Então, quem tem acesso aos açougues ou ao produtor diretamente, é um tipo de bacon. O bacon que a gente compra no supermercado e vem da indústria alimentícia é o bacon embutido. As linguiças, que não são as artesanais, são as linguiças que a gente compra também da indústria de alimentos, da indústria alimentícia. Presunto, presuntado, mortadela e o blanquete peru, né? Então, e é uma coisa que, se a gente parar para pensar, a gente já colocou no nosso dia a dia, né? Então, presunto, presuntada e a mortadela, a salsicha, a gente colocou no nosso dia a dia. Costuma gostar, né, de salsicha, come no macarrão. Às vezes é prático de fazer. E se aniversário, é difícil você ir no aniversário de criança que não tenha salsicha, né? Então, ou ele vai estar dentro do hot dog, ou ele vai estar dentro do enroladinho de salsicha, ou ele vai estar dentro do macarrão com salsicha, com molho de salsicha. Então, é difícil, porque são hábitos de vida que já estão incorporados, mas que a gente começa a provar que a associação tem malefício para a saúde. Inclusive, a gente conversando nos bastidores, né, doutora? A senhora mencionou que a questão do corante é bastante complicada, né? A gente nem imagina que o peito de peru, com aquela cor clarinha dele, ele também tem um tipo de corante, né? A gente estava falando que na ceia de Natal tem aquele peru bonito, que é meio amarelado, meio rosadinho por dentro. Também
é consequência do corante, e o corante é péssimo para a saúde, né, doutora? Se a gente, é que a gente não cria, mas assim, eu vim do interior, a gente sabe como é, quem cria galinha, quem cria peru, sabe que a carne do peru é de outra cor. Quando a gente vai comprar o peito de peru para fatiar, ele é rosa, né? Ele é um salmão. Aquela cor não tem nada a ver com o peru in natura, do peru que está andando lá no sítio, né? Do que está no galinheiro, né? Não tem nada a ver com aquilo. Então, para chegar naquela cor, a indústria teve que colocar ali corante. O corante pode estar relacionado aos processos alergênicos que as crianças desenvolvem, né? Que é mais comum em criança do que em adulto, por isso a gente está citando as crianças. Mas o corante está ali tem acidulante. Quase todos os embutidos têm açúcares. Então, uma linguiça, um adulto diabético vai comer a linguiça achando que ele não vai ter o problema ali do embutido do sal, mas não tem problema com açúcar, porque ele é diabético, né? Mas ali dentro uma das formas da indústria conservar o alimento é colocar açúcar. Então tá lá, se a gente for ler no rótulo, é que a gente é mal acostumado, a gente não lê rótulo, mas se a gente for ler o rótulo, tá lá, presença de açúcar. Então, até para paciente diabético, para criança diabética, a gente subestima muito as doenças, né, de uma maneira em geral. E na escola, a gente cada vez mais presencia criança que tem dislipidemia, criança com hipertensão, criança com obesidade, criança com diabetes e criança com alergia. Então, quando a gente está falando sobre merenda escolar, a gente precisa prestar atenção no que a gente está ofertando para tentar diminuir os fatores de risco de saúde, né, e melhorar o aporte de nutrientes eficientes para essas crianças, né? Doutora, diante de tudo isso que a gente está colocando aqui no programa, quer dizer, esse projeto, então, do deputado que pretende proibir, né, a oferta de alimentos embutidos aqui nas merendas, né, da rede pública estadual, é realmente um projeto, então, de grande relevância, né, doutora? Eu não li o projeto, mas se a gente, parando para pensar e dizer assim, bom, o que eu tenho no embutido em grande concentração e o que eu tenho de nutriente em grande concentração? No embutido, eu não tenho uma grande concentração de sais minerais. Eu não tenho uma grande concentração de vitamina. No embutido que eu tenho de grande concentração, eu tenho uma quantidade grande de sódio. Cada vez mais as crianças são hipertensas, né? Então, não seria ideal a gente consumir esse embutido. Eu tenho uma quantidade grande de açúcar, né, que não seria ideal consumir. E eu tenho uma associação com comprovação estatística publicado no maior jornal de literatura médica, dizendo que existe uma associação de 50 gramas de embutido dia por 5 anos, aumentando em 18% a chance de ter câncer coloretal. Então, se eu estou falando que eu estou pensando em saúde, e eu não tenho dentro dos embutidos um aporte suficiente de nutrientes, por que eu vou expor a esse risco se eu não tenho benefício? Né? Então, na medicina, a gente tem tudo é risco e benefício. Né? Se eu teria que ter um benefício expoente, né? Evidente do uso do embutido. E a gente não tem nada que comprove, a não ser a praticidade. Né? E qual é a praticidade? É ter à disposição, para quem faz a alimentação da criança, de ter à disposição uma carne que dura mais tempo. É o único benefício. Não é? Então, se você vai comprar uma linguiça, ou uma salsicha, ou uma mortadela, você pode guardar por alguns dias na geladeira. Não é? É o único benefício. Agora, o risco, quando a gente vai pensar no risco, nós estamos fazendo com que cada vez mais as crianças fiquem mais obesas, com cada vez mais risco de elas desenvolverem hipertensão, de desenvolverem diabetes, de ter dislipidemia. E a prevalência para nós, cardiologistas, quando a gente começa a atender no consultório crianças cada vez mais novas com doenças crônicas. Hipertensão é uma doença crônica, né? Diabetes é uma doença crônica. E esse diabetes que eu falo não é o diabetes tipo 1, que é o autoimune, é o diabetes vindo da obesidade, do tipo 2, da resistência insulínica. Doutora, a senhora está colocando então que o consumo de alimentos embutidos, ele pode trazer aí uma série de consequências para a saúde. Falando um pouquinho da salsicha, né? Que é um item que a gente comentou que as crianças gostam bastante, costumam pedir aí para os pais. Eu estava lendo um pouco sobre esse assunto e eu vi que esse alimento está diretamente ligado ao desenvolvimento de leucemia,
Câncer de mama e colo retal, é isso mesmo, doutor? É O que a gente pode explanar sobre os isso? embutidos, em geral, estão associados... o estudo amplo, né? Um estudo que tanto é que fez a Organização Mundial de Saúde classificar como um alimento de alto risco na mesma classe do cigarro. Claro que o risco é diferente, porque o cigarro tem um risco que aumenta a chance de fazer um câncer de pulmão em 2.000%. 2.000% é um número muito significativo, né? E o câncer coloretal provocado por embutido, 18%. Mas, de qualquer forma, a gente está aumentando o risco. A salsicha tem um estudo associando com leucemia. Então, além, em específico, a salsicha, porque ela tem uma quantidade muito maior de gliofosfato, ela tem uma quantidade maior de nitrosamina, né? Ela tem uma quantidade maior de corante. Em relação aos outros alimentos. Em relação aos outros. Então, qual é a carne da salsicha? Difícil responder, né? Os outros ainda falam, olha, isso aqui veio do porco, isso aqui veio... Né? Isso aqui veio... As salsichas tem que pensar, porque não é só a carne que está ali. Né? É uma série de coisas. É uma série de coisas, né? Então, assim, o gosto, ele é tão industrializado que o gosto é bom, né? Porque é muito industrializado, o gosto acaba sendo bom. Né? Mas, assim, o que a gente vê, de uma maneira em geral, que todos aumentam o risco de câncer. Todos têm uma concentração de sódio muito alta. Todos têm nitrito e nitrato. E esses nitritos e nitratos são radicais nitrosaminas que vão favorecer a formação de câncer. Também tem uma associação com câncer de mama. E a gente vê cada vez mais precoce câncer de mama, né? A doença, quando eu fiz faculdade há 20 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, estava saindo da faculdade de medicina, a gente não tinha documentado no Brasil câncer de mama abaixo dos 30 anos. Nesses últimos 20 anos, a gente vê câncer de mama em meninas cada vez mais jovens, abaixo dos 30 anos, né? Isso está ligado ao consumo de embutidos, Isso está ligado com o estilo de vida e com a modulação epigenética, né? Isso está ligado, cada vez mais a gente entende que tem um componente genético, mas o componente genético não é o responsável por tudo. A gente estima que seja entre 10% a 15%. E a outra parte, 80%, seja relacionada ao estilo de vida. E aí, atividade física, modulação do estresse, alimentação, né? Então, mas um conjunto de fatores. Doutora, o ideal seria então abortar os embutidos do cardápio? Ou existe aí um consumo, sei lá, de final de semana, esporadicamente? Existe um consumo saudável? De embutido? Olha só. Embutido. Voltando na história. Se a gente está falando de criança, a gente tem que dar para a criança, e como pais, como escola, como educadores, a gente tem que dar o melhor possível. Né? A nossa responsabilidade social com a criança está acima de qualquer coisa. E dentro dessa responsabilidade tem a responsabilidade de saúde. Então, quando a gente está falando de saúde, a gente não pode ofertar para a criança, de maneira consciente, algo que está provado que não tem um benefício significativo. Né? Se a gente não soubesse do malefício, ok, mas a gente sabe do malefício, né? Então, a gente não pode, de maneira consciente, ofertar. Claro que o estudo fala que são 5 anos de consumo com 50 gramas, então está bem especificado. Mas eu não comi 50 gramas. 50 gramas por dia? Por dia. Durante 5 anos. Se a gente vamos tentar entender o que são 50 gramas. São 4 fatias de presunto. 50 gramas. Então, se eu comer um sanduíche de presunto todos os dias, por 5 anos... No café da manhã, vai dar ruim. Né? Vai dar ruim. Então, agora, assim, se você é um adulto que vai uma vez por ano num aniversário e você consumiu lá um pão com mortadela que tinha lá, ok. Esporádico e tal. Mas aí você é adulto, você fez a escolha, você está consciente, você é livre. É uma história, né? Agora, quando a gente está falando de criança, é outra história. Porque aí a gente tem a responsabilidade social de implementar normas de saúde, né? E promover a saúde. E orientar a criança. Porque a criança também, ela segue muito o modelo dos pais, né, doutora? Quer dizer, a criança é espelho, essa é a esponja, tendência, né? É um espelho esponja. Com certeza. Doutora, o que seria, então, aí um cardápio saudável, especialmente para uma criança, né? Que é o tema do nosso programa. O cardápio saudável para uma criança, ele tem que estar baseado no tripé da pirâmide alimentar, né? Então, a gente precisa ter um aporte suficiente de fibra. Então, a gente vai ter através dos vegetais,
né, através das verduras e dos vegetais, a gente não pode esquecer disso. A gente tem que ter um aporte de proteína, porque a criança vai ter desenvolvimento muscular e está em fase de crescimento, então a gente tem que ter um bom aporte de proteína. E essa proteína, de preferência, ela que não venha dos embutidos, ela venha da carne in natura, né? A gente tem que ter um aporte de carboidrato, porque a criança precisa faz atividade física, é uma criança, né, com todo o desenvolvimento neurológico ainda por vir, então a gente precisa ter um aporte de carboidrato suficiente, a criança está em fase de desenvolvimento, e a gente precisa ter uma boa quantidade de minerais na alimentação, e isso vem das frutas, dos legumes e dos grãos. Então, se a gente tiver com uma alimentação diversificada, e uma alimentação natural, olha, eu não falei nada industrializado, né? Então, a gente precisa de grãos, a gente precisa de carne, a gente precisa de fruta, a gente precisa de verdura e de legume. Pronto, não tem segredo. É, né? simples, né? É simples. É a gente que quer complicar, né? Quer dizer, a ideia é fugir dos embutidos e dos industrializados. A gente, na alimentação infantil, hoje a gente já é mais consciente, né? Mas antes, na escola, a gente dava... até te comentei isso contigo um pouquinho antes. A escola tinha sagu como alimentação, né? A escola tinha canjica como alimentação. Como única... E tem criança que vai e come... E se a gente parar para pensar que a gente está falando de merenda escolar da escola pública, aquela alimentação tem que ser sagrada, né? É uma alimentação sagrada, porque a gente talvez seja a única oferta de alimento que a criança vai receber com qualidade durante o dia. Então, aquela alimentação tem que ser sagrada. E ela não pode ser rica em açúcar simples, em refinado, em farinha refinada. Por quê? Porque a gente tem a obrigação de dar para essa criança não só um norte, uma diretriz de alimentação saudável, como também a gente tem que evitar o máximo possível de doenças, de desenvolver doenças, né? De contribuir para o desenvolvimento da doença da criança. Indo um pouquinho para a parte prática, doutora. Dicas aí para uma merenda escolar apropriada. E olha, a dica está aí. A dica é a alimentação baseada na alimentação mais natural possível. Então, alimentação com grãos, arroz, feijão, alimentação com verdura, alimentação com fruta, uma quantidade boa de fibra. E é uma coisa que as crianças consomem muito pouco, porque a gente não tem adultos com hábitos tão saudáveis assim nas casas, né? Então, a gente precisa bater mais nessa tecla das fibras com verduras e vegetais, né? E a proteína, né? Precisa da proteína, a criança vai precisar da proteína, então a gente não pode abrir mão disso também. Doutora, falando um pouquinho sobre a questão de sobrepeso e obesidade, né? Que a gente mencionou que é também uma das consequências aí de doenças crônicas. Doenças crônicas, uma alimentação errada, quer dizer, uma criança que come muitos alimentos industrializados, embutidos, quer dizer, são alimentos com baixo valor nutricional, mas que têm o açúcar, né? Como a senhora mencionou, e isso pode também dar aí um sobrepeso. Como evitar, então, essa obesidade infantil? Como saber se a criança está obesa ou com sobrepeso? Precisa de uma avaliação do pediatra, não, avaliação médica ou do nutrólogo ou do pediatra, mas precisa de uma avaliação. A gente tem para a idade da criança, isso está bem estabelecido na literatura médica. Para cada idade, a gente tem uma relação entre peso e altura. Então, a gente tem, e acima do percentil 80, a gente já tem um sobrepeso. Esse percentil é um termo médico, mas assim, a gente consegue, através das curvas de crescimento e de peso das crianças do mundo inteiro, a gente consegue dizer o que está abaixo e o que está acima do peso ideal para aquela população. Então, para a população brasileira, o que é altura e peso tido como normal, a gente tem os gráficos e conforme a idade da criança a gente consegue entender se ela está no sobrepeso, se ela está abaixo peso, né? Às vezes não é tão fácil para os pais perceberem, né? Às vezes o menino está um pouquinho mais cheinho, que bonitinho, tem a bochechinha mais gordinha, todo mundo acha bonitinho, né? Mas quer dizer, é bom observar e procurar um médico mesmo, né, doutora? Se a criança começa a apresentar ali um acúmulo de gordura, quer dizer, é importante observar isso também, né? Assim, hoje a gente tem visto cada vez mais nos consultórios crianças obesas e com complicações da obesidade. Então, não é só a obesidade, né? A obesidade por si só já é uma síndrome, né? Mas as complicações dela também ligadas, aparecem, né? A hipertensão, a dislipidemia e o diabetes estão lá, né?
O que está muito relacionado é o comportamento do pai, né? Então, a gente consegue entender que dos pais, né? Do pai e da mãe, da casa, a criança é muito espelho do que o pai e a mãe falam, né? E muito espelho do que o pai e a mãe fazem. Então, é difícil você cobrar de uma criança que ela coma 2 ou 3 porções de frutas por dia, se na casa o pai e a mãe não comem, né? Ou que ela coma abobrinha recheada, sendo que a mãe não faz, né? O pai não faz, enfim, não tem lá na casa a abobrinha, mas tem lá uma bolacha recheada, né? E se a gente um estigma muito grande é assim, puxa, é só um doce, a gente é criança só uma vez na vida, por que impedir o doce? Mas aí quando você vira um adulto obeso, com complicações, e você não faz dieta, você fala, puxa, você vai comer esse doce? Mas é o mesmo doce que uma vez lá na infância você falou era só um doce, né? Uhum. Então, para um adulto comer, o adulto obeso, ele sofre um preconceito de comer o doce, né? Que todo mundo olha e fala, puxa, mas tá obeso e vai comer. E é muito difícil depois de adulto você mudar esse hábito, porque você passou a infância inteira com um hábito errôneo, né? Só que o problema não é só o hábito, o problema é a complicação metabólica da obesidade, né? E a prevalência é cada vez maior. Além dessa complicação metabólica da obesidade, a gente tem estudo, a Sociedade Brasileira de Nutrologia, por exemplo, tem um estudo que prova que, ele fez um estudo muito interessante de uma cidade do interior de São Paulo, que pegou as crianças do primário, né, do primeiro grau, e colocou as fotografias de crianças com peso normal, crianças com baixo peso e crianças obesas. E pediu para que as crianças respondessem um questionário dizendo assim, qual é a criança que você acha que é a mais briguenta? Qual é a criança que você acha que não vai bem na escola? E qual é a criança que está suja? E todas com o mesmo uniforme. E as crianças responderam que a obesa era suja, era mais briguenta e que não ia bem na escola. Então, dentro do próprio meio social da criança, a criança obesa passa por uma situação ela é estigmatizada, de estigma, né? O famoso bullying, né, que a gente fala. E isso está dentro. As crianças, entre elas percebem que existe uma diferença com a criança obesa, né? E então, nós, como educadores, como pais, como sociedade, como adultos conscientes, nós temos que trabalhar para diminuir a obesidade infantil. Com certeza. Falando um pouquinho do açúcar também, que acaba sendo um vilão, né? Vamos dizer assim. Porque criança gosta de comer doce. Principalmente quando vai na festinha, tem um docinho. Às vezes é difícil para os pais administrarem isso. O que a gente poderia falar sobre esse assunto, doutora? Quer dizer, quando que a criança pode comer? Existe uma quantidade? Lembrando que o açúcar não está presente só nos doces, né? A doutora mencionou que também está presente nos embutidos. Isso... Quero reforçar mais uma vez para que os pais fiquem atentos, né, doutora? Mas o que a gente poderia falar um pouco sobre o açúcar? A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que a gente não dê açúcar para a criança até os 2 anos, nunca. A partir disso, é difícil, a gente vai inserir a criança no meio social, né? E aí, como diz você, na festinha é difícil, a gente não dá açúcar. Porém, o ideal é que a gente reserve as datas específicas para comer e que isso não seja rotina. Né? Não quer dizer assim, eu não vou comer nunca? Não, a gente vai reservar datas específicas, ou no final de semana, ou na festa, uma vez por mês e tal, mas que não seja 3 vezes por dia, né? Tipo, o lanche da tarde a gente vai comer bolo hoje, amanhã a gente vai comer bolacha recheada e depois de amanhã a gente vai comer pudim de leite condensado. Então se isso vira rotina, a gente está favorecendo a obesidade, a resistência insulínica, o diabetes, a hipertensão e a dislipidemia, né? Então, a gente precisa regrar. Acho que a grande mensagem. A gente precisa regrar o açúcar. Não significa que a gente precisa tirar. Claro que eu não estou falando aí de criança que já é diabética, que já tem um diagnóstico de diabetes ou que tem alguma limitação por alguma outra coisa. Mas, assim, à medida que a gente consegue entender que a gente está dando quase todos os alimentos com açúcar, refrigerante tem açúcar, embutido tem açúcar. Doutora, refrigerante também é vilão, né? Refrigerante tem açúcar e corante, né? Uma grande quantidade de açúcar, uma grande quantidade de parecido até com embutido, né? Tem corante, tem açúcar. Mas não tem o nitrosamina. A nitrosamina que é o cancerígeno. Uhum. Mas também não é o mais indicado, né, doutora? Não é indicado. Altera toda a microbiota intestinal. Né? A microbiota intestinal, o intestino agora é o órgão da vez dentro da medicina. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente começa a entender que a gente precisa entender melhor o intestino para a gente controlar quase todas as doenças crônicas, até depressão. E o refrigerante altera a microbiota intestinal. E a microbiota intestinal é
o meio, o habitat das bactérias do nosso intestino, que, acredite se quiser, pesa 1,5 kg num adulto. Então, 1,5 kg do que a gente pesa é bactéria. Meu Deus. E a gente precisa ter... O que a gente ingere mesmo, né, doutora? A gente precisa saber o que a gente ingere para que as bactérias boas existam e que as bactérias más não nos dominem. Elas vão estar lá, mas que elas não nos dominem. Não tem como evitá-las. Elas vão estar lá, mas não tem como a gente precisa manter todo mundo de maneira harmônica ali, as boas e as más. Porque a gente não pode ter muito má, a gente também não deve ter muito boa, porque existem alguns conflitos ali. Doutora, e suco também? É uma pergunta que eu tenho essa dúvida, assim, fortemente na minha vida. Porque eu sempre imaginei que suco era a coisa mais saudável do mundo, né? Então, vou tomar uma laranjada, vou fazer um suco de limão. Quer dizer, é super saudável. Mas eu já vi muita gente falando super mal também, que tem muito açúcar, que não faz bem. O que a gente pode falar sobre isso? Bom, então vamos separar. Primeiro, suco com açúcar. Se eu fizer isso aí não precisa assim, precisa pensar muito. Fiz lá um suco de laranja e botei um açúcar. Bom, eu botei um açúcar, ele já deixou de ser um produto natural, eu botei o açúcar passou por um processo de industrialização, eu dou uma grande quantidade de glicose ali, né, porque eu botei o açúcar, eu dou uma grande quantidade para o organismo se virar para absorver. E a gente vai fazer essa quantidade além do normal do açúcar, né, que a gente colocou ali, nós não fomos feitos para ter essa quantidade grande de açúcar. Nós não temos um pâncreas para isso durante muito tempo, né? E aí a gente coloca esse açúcar, bom, então agora a gente fala para o organismo, se vire e absorva. Então, a gente já vai classificar, colocar açúcar nunca, ok? Agora, dentro dos açúcares da própria fruta, o que a gente faz quando a gente transforma a fruta em suco? A gente quebra a fibra. Então, assim, na natureza, nunca, na evolução dos 11 milhões de anos de evolução do ser humano, do homem, né? A gente não comeria, usualmente, 6, 7 laranjas. Certo? E se a gente comesse 6, 7 laranjas, porque ia ser difícil descascar, enfim. Mas se a gente comesse 6, 7 laranjas, a gente comeria aquele bagaço junto que vem a fibra, né? Então, a absorção de carboidrato da frutose daquela laranja, ela diminui porque você está comendo a fibra. Quando você coloca no liquidificador ou no espremedor, você tira a fibra. Então, você está dando só a frutose. E numa carga de frutose significativa, porque um suco de laranja tem 3 a 4 laranjas. Então, a carga da frutose aumenta ali. Porque você está fazendo um aporte grande de carboidrato que é absorvido de maneira muito rápida, que é a frutose. Hoje, os estudos de esteatose hepática, que é uma doença que é precursora dos tumores de fígado, e também está associada à doença cardiovascular, ela vem do excesso de frutose. Da frutose que tem no refrigerante, da frutose e excesso que a gente consome nos produtos industrializados e até das frutas. Então, das frutas, não fruta in natura, da fruta como suco, né? Quando a gente está fazendo uma dieta para emagrecer ou tratando diabetes, a gente toma o suco de laranja, a glicemia sobe. E esse processo de emagrecer fica um pouco atrapalhado, porque você vai fazer um pico insulinêmico, né? Então, a gente... O que não é bom, né, doutor? Os picos muito altos de insulina não são bons, porque eles vão desencadear depois uma hipoglicemia que vai te dar fome e vai fazer você comer. Então, pro processo de emagrecimento. E mexe com o humor também, doutora? Muito açúcar. Eu ouvi dizer que a pessoa fica mais mal-humorada, principalmente na TPM, é verdade? Não, é o contrário. Assim, é o contrário? Porque assim, o açúcar dá uma sensação de bem-estar, certo? Todo mundo na TPM, todas as mulheres da TPM já passaram pela vontade de comer chocolate, né? O açúcar, ele é um precursor, né, de alguns neurotransmissores, né? O triptofano que tem, por exemplo, no chocolate. Por que a gente quer comer chocolate? Por causa do triptofano, que ele é um precursor que vai fazer a serotonina e sensação de bem-estar. A vontade que a gente tem de comer açúcar no final da tarde, quase todo mundo tem no final da tarde, a partir das 4 horas, principalmente as mulheres. Mas por que as mulheres têm? Porque elas têm uma queda de triptofano nesse horário. Então, a partir das 4, 5 horas da tarde, dá vontade de comer um pedaço de bolo com café, dá vontade de comer um chocolate, porque cai o triptofano. E o triptofano é que vai fazer a serotonina, que é um neurotransmissor de bem-estar. O açúcar também ajuda nessa sensação de bem-estar, né? Ele é eufórico. As crianças que têm hiperatividade,
Então, isso está bem documentado dentro da pediatria e da nutrologia. As crianças que têm hiperatividade, quando elas consomem açúcar, a atividade motora delas aumenta. Então, elas querem brincar mais, elas ficam mais espoletas, elas ficam menos concentradas, porque o açúcar altera o comportamento, né? Inclusive, quando a gente faz dieta com restrição de carboidrato, e de maneira geral, mas principalmente de carboidrato de absorção rápida, a gente pode melhorar sintomas de autismo. Né? O comportamento do autismo melhora quando a gente tira. Tem estudo já provando isso, que a comunicação social da criança de maneira mais efetiva acontece quando a gente diminui os carboidratos de rápida absorção, né, açúcar. Então, é impressionante como o que a gente come influencia no comportamento. O nosso humor, o nosso bem-estar, né, doutora? A gente tem que ficar bastante atento. Doutora, eu quero agradecer, então, a sua participação aqui no programa em discussão de hoje. Foi muito importante a sua contribuição aí, desmistificando uma série aí de mitos, né? Enganos que a gente tem, às vezes, em relação à alimentação. Bom, o programa em discussão fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro.